Boas pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar-vos aquilo que é capaz um computador vendido pela Sysmatica, tanto pela designação de Games ao Cubo, isto porque é um computador cuja caixa é uma caixa da Cooler Master Elite 110. Este computador vem então nesta caixa da Cooler Master, que acaba por ser mesmo um cubo, e daí a designação da própria Sysmatica como Games ao Cubo, digamos assim. É uma caixa bastante pequena e que será fácil de transportar de casa para casa, se quiserem, na medida em que é pequena, não tem aqui grandes detalhes em plástico que depois se possam partir, é construída em metal nestas partes laterais e por isso vai ser fácil de transportar. Neste caso, vem equipado este computador com um processador Intel Core i5 de 7ª geração, o 7400, que tem uma frequência até 3.5 GHz. Vem também com a motherboard da ASRock H270M, uma placa ITX, e que vai também ter nela instalada uma placa gráfica da Nvidia Inno 3D GeForce GTX 1050, que para jogos vai ser suficiente, não vai ser suficiente para correr todos os títulos nas definições máximas, mas para uma jogabilidade aceitável de GTA V, Counter-Strike Go e outros jogos também assim mais recentes e mais exigentes, vai ser suficiente para correr jogos com definições já elevadas, claro que nunca no máximo, mas já com muito bons resultados gráficos e com muito bom desempenho. Traz ainda um disco SSD da Toshiba de 192 GB, que será comercializado como sendo de 200 GB, e depois traz ainda 8 GB de memória RAM da Kingston DDR4 a 2400 MHz. Este computador tem a particularidade de vir com o Windows 10 e o Remix OS instalados em simultâneo, em dual boot. Ainda assim, isto foi a versão que eu recebi para testar. Se quiserem comprar na Sysmatica, virá com o Linux Ubuntu pré-instalado e, claro, mediante o pagamento da própria licença do Windows 10, virá pré-instalado com o Windows 10. Neste caso, veio com estes dois sistemas para que se possa experimentar aquilo que é capaz este hardware. A nível de testes de velocidade de internet foram bastante conclusivos. Segundo o speedtest.net, o download atingiu cerca dos 210 MB de download, enquanto que no upload ficámos pelos 200 MB de upload, o que vai encontrar aquilo que é a velocidade de internet que tenho, e por isso a placa de rede faz o seu trabalho. A nível de resultados de benchmark e performance test, no Passmark obtivemos um rating que é de 3529, corresponderá ao percentil 79, o que significa que 79% dos equipamentos já testados, digamos assim, vão ficar abaixo deste equipamento e naturalmente 21% serão melhores. Mas como é claro, estamos a falar de um i5 7400, nem sequer é a versão K, é um i5, não é um i7. Estamos a falar de uma placa gráfica 1050, que digamos que a gama de entrada da série 10 das Nvidia, mas que também pelo orçamento desta máquina é um resultado bastante satisfatório. Isto, claro, a nível de benchmark, a nível de números, porque importa também depois a própria utilização. Aqui onde estaremos, se calhar pior será no disco, que poderia ser mais rápido, mas ainda assim é um SSD, o boot é bastante rápido. Portanto, também terá a ver aqui com algumas questões técnicas do teste que se calhar não estão tão bem adaptadas para o disco, ou o disco adaptado para essas questões técnicas. A nível de 3D Mark, resultados no percentil 85, o que é muito bom, e a memória no percentil 66. Portanto, digamos que andamos aqui, lá está, à volta do percentil 79. Isto no Passmark Rating. Depois aqui no User Benchmark, os resultados, digamos que uma comparação é de 44% de gaming, 58% enquanto desktop e depois 36% comparado com workstations. Aqui os resultados piores terão sido nos gráficos, porque fala que é um resultado bom a nível 3D Score, mas que claro,
nos jogos mais recentes com resoluções acima de 1080p não vamos conseguir ter definições tão boas. Ainda assim, também houve aqui alguns testes que foram realizados neste meu ecrã, que é ultra wide, e portanto também foi utilizada a resolução de 2560 por 1080, que é bem diferente daquilo que é em testes de 1080p 1920, e portanto não é, digamos que não é surpresa nenhuma que os gráficos aqui não sejam de topo. Ainda assim, e depois vamos também fazer aqui alguns testes a nível de jogos, corre os jogos mais recentes sem qualquer problema e com bons frames por segundo. A nível de jogabilidade, conseguimos obter aqui valores entre os 170, 180, 200 frames por segundo, isto jogando Counter-Strike CSGO nesta máquina. A nível das especificações ou características do jogo, vamos ver aqui quais serão aqui as definições de vídeo, em que está tudo em alto, muito alto, ligado aqui ao anti-aliasing, e portanto são características que normalmente de gráficos que se colocam quando queremos uma atualização avançada, e por isso obter estes valores de frames por segundo é muito bom, na medida em que é um computador que por isso vai estar sempre capaz e preparado para correr este título de CSGO. A nível de desempenho no GTA V, devo dizer que quer esta placa gráfica, quer esta própria build do Games ao Cubo me surpreendeu, porque com estas definições automáticas pelo software da G-Experience, da própria placa gráfica, com aqui uma textura normal e depois algumas qualidades aqui em Very High, outras se calhar mais baixas e algumas densidades mais baixas, mas ainda assim muitos deles com resoluções e com características bem elevadas, densidade populacional e variedade, ou seja, todas estas partes do motor gráfico, claro, com aqui uma ou outra alteração em relação a um computador de alto desempenho, conseguimos obter aqui resultados muito bons, sendo que consegui bloquear facilmente um output a 60 frames por segundo e que consigo corrê-lo sem problemas aqui neste equipamento. Como dizia, toda a jogabilidade, não só naquele primeiro passo do modo de história do GTA V, corre sem qualquer tipo de problemas. Consigo aqui assegurar 60 frames por segundo estáveis, o que se traduz numa jogabilidade muito boa e com um desempenho gráfico bem ao nível daquilo em que um gamer esteja habituado, e portanto não é preciso investirmos em computadores de alto desempenho e grandes terminais para que possamos jogar jogos como GTA V, um jogo bem requisitado. A nível de desempenho Android, obviamente vai ser excepcional, porque todo o hardware que está preparado para o Windows vai ser bem suficiente para trabalhar em Remix OS, que é o software Android que eu recebi. Portanto, é um equipamento com muito boas prestações e a um preço bastante aceitável para aquilo que ele oferece, e também depois pelo facto de ser um equipamento compacto, pequeno e que fica bem em qualquer secretária. Desde já, o meu agradecimento à Sysmatica pelo envio do equipamento para testes. Já sabem, o link para verem a disponibilidade, preços e outras características vai estar na descrição, o link para a Sysmatica, por isso passem por lá para conhecerem mais em detalhe algumas das suas especificações. Para finalizar, a minha opinião deste computador, que está por cerca de 685€, com este nível de equipamento e também a sua tradução prática na jogabilidade, por exemplo, e como viram aqui nos testes, mais ou menos 200 frames por segundo com as características máximas no CSGO, pacífico, não é um jogo assim tão exigente, mas 200 frames por segundo dá para a exigência de qualquer tipo de gamer e todas aquelas manias, digamos assim, do ecrã, 144 Hz e blá 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 blá. Além disso, no GTA V, 60 frames por segundo estáveis, com uns gráficos muito bons, e que portanto não vais ter aqui drops de frames por segundo, não vais ter o PC a aquecer muito por causa de estares a jogar com uns gráficos se calhar mais compostos, digamos assim, e portanto passou nesses testes sem qualquer dificuldade.
Claro, a nível de desempenho geral do Windows, muito bom, mas também não é preciso tanto para que o Windows corra de uma forma boa. Também experimentei o Kodi e, como é normal, funciona, e também depois consegui correr fecheiros 4K a partir do disco que tenho em rede. Não eram fecheiros que estavam no computador, portanto tinham que ser acedidos pela placa de rede e depois reproduzidos no Kodi. Pacífico, não houve problemas. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, deixa o teu like, partilha com os teus amigos, no caso de eles estarem interessados num equipamento dentro desta gama de preço e com este tipo de características, mesmo a nível de jogabilidade. Subscreve o canal para continuar a receber mais novidades e já sabes, sou Daniel Parício e vemo-nos num próximo vídeo.